Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR, segunda edição desta quarta-feira, trazendo para você informações, destaques, aquilo que você precisa saber para ter a melhor comercialização. Hoje é dia 6 de setembro e começamos agora essa edição que vai falar a respeito de um estudo falando sobre da Conab, que mostra a recuperação para o setor agrícola, um equilíbrio um pouco melhor na temporada 2017-2018. Você vai ver também um outro estudo, só que esse do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra que o seguinte: os americanos querem exportar mais produtos agrícolas para o Brasil. Estudo feito por eles, divulgado na tarde desta última terça-feira, mostra que os americanos querem vender mais. Tem ainda, falar em Estados Unidos, ficou estável a situação das lavouras norte-americanas, petróleo continua subindo, isso afeta as commodities agrícolas de maneira positiva. Tem previsão do tempo, tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E a Conab divulgou nesta quarta-feira o seu estudo sobre as perspectivas para a temporada 2017-2018. Nele, continua apontando, evidentemente, que a soja é o produto agrícola com maior rentabilidade e liquidez para o produtor rural na próxima temporada, ou a temporada 2017-2018, já considerada atual. Por outro lado, o mesmo estudo de perspectivas mostra um ajuste necessário para a produção de milho no Brasil. Aponta que deve mesmo haver uma redução, um empenho menor do produtor rural sobre a produção de milho. De acordo com a Conab, isso acontece exatamente por aqueles motivos que a Agricultura BR tem apontado nos últimos meses, relacionados a uma produção, uma safra muito cheia na temporada 16-17, o que fez com que os estoques se elevassem muito mais de 300% acima, estoque de passagem, frente à temporada anterior, o que acaba trazendo um desequilíbrio em relação à oferta e demanda no mercado interno brasileiro, no que diz respeito ao milho, de acordo com esse estudo de perspectivas da estatal brasileira, a Conab. Uma outra situação que nós achamos bem interessante fica por conta do algodão. De acordo com esse estudo, o algodão deve ter uma projeção maior de ocupação diária na temporada 2017-2018. Um outro fator também que acaba chamando bastante a atenção de quem lê esse estudo é a produção de arroz. Apesar de termos, e nós estarmos mostrando todos os dias, uma circunstância de preços mais baixos, pressionados para o arroz produzido no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, onde está concentrada a maior parte desta produção, a Conab acredita que a temporada 2017-2018 deve apresentar uma recuperação de preços e, com isso, deve estimular os produtores. Esse estudo fala ainda de outros produtos, como produtos lácteos, carnes, mas principalmente a agricultura brasileira, mostrando essas perspectivas para a temporada 2017-2018. Eu lembro que na próxima semana vai ter divulgação de levantamento da Conab, mais um. Esse é o último levantamento da temporada 2016-2017, levantamentos em torno da temporada 17-18 apenas no próximo mês, em outubro. A Agricultura BR traz agora informações sobre o complexo soja, principalmente em torno do esmagamento. A questão do esmagamento de soja, ele é uma espécie de termômetro, porque ele mostra aonde que está tendo a maior aquisição, né? Isso aí a gente faz um comparativo com os países que são os maiores produtores, como Brasil, Estados Unidos e Argentina, e principalmente aonde essa oleaginosa está sendo esmagada. E o esmagamento de soja para 2018 tem uma expectativa de ampliação no esmagamento global na ordem de 4,7%. É o que a Agricultura BR mostra agora, mostrando os principais países esmagadores do mundo. Aqui nós temos os 4 principais deles: China, Estados Unidos, Argentina e Brasil, na ordem que eles esmagam soja. Aqui nós temos
essa situação, lembrando que o esmagamento global da temporada 17-18 deve ser de 302.230.000 toneladas, e ali fica muito claro a China com aumento de 6,94% entre a temporada 16-17 para 17-18. É a maior esmagadora de soja do mundo, sendo responsável por mais de 30% de todos os esmagamentos globais, avaliados em 92.500.000 toneladas para a safra nova. Já os Estados Unidos têm um aumento pouco significativo de 2,63% entre a safra 16-17 e a 17-18. Vem em segundo lugar, esmaga 17,56% da soja no mundo, que é esmagada, e deve processar 53.070.000 toneladas. A Argentina é um tradicional esmagador de soja, deve alcançar 45.500.000 toneladas. É baixo o aumento de esmagamento de soja na Argentina, de 0,11%, a Argentina que esmaga 15,05% de toda a soja que passa por esse processo no mundo. Ainda segundo as informações, esses destaques são do Departamento de Agricultura norte-americano, o Brasil deve esmagar 42 milhões de toneladas na safra 17-18, um aumento de 1,20% em relação à safra 16-17. O Brasil, que tem uma característica de ser um grande produtor de soja, mas não é um grande processador através de esmagamento. Ainda assim, figura entre os 4 maiores esmagadores do mundo. Um outro dado relevante em relação à soja esmagada no planeta todo fica por conta desse aumento de 4,67% entre a safra 16-17 a 17-18, na perspectiva do Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, os olhos, de certo modo, estão bem voltados para os Estados Unidos, seja por conta da situação das commodities agrícolas, que tem tido alta, seja por conta de uma expectativa que não melhorou em relação à soja e piorou para o milho em relação ao desenvolvimento das lavouras, daqui a pouco a Agricultura BR fala disso, mas principalmente por conta dos fenômenos climáticos que têm atingido os norte-americanos. Primeiro veio o furacão Harvey, agora tem outros fenômenos climáticos que estão atingindo ou prestes a atingir Caribe e Estados Unidos. E aí o produtor rural quer saber se esses fenômenos climáticos, além dos prejuízos que devem causar ao país, podem afetar as áreas de produção. Esse é o assunto da Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. O furacão Irma atua no Oceano Atlântico, segue provocando transtornos, já alcançou o Caribe no decorrer das últimas horas e deve alcançar a costa da Califórnia ao longo dos próximos dias, principalmente no sábado. Agora essas chuvas devem ser muito expressivas, principalmente na costa da Califórnia, volume de até 130 milímetros nessas regiões até o dia 11 de setembro. Essa chuva muito expressiva pode acabar causando transtornos para o setor da pecuária, como também para o escoamento da produção dos Estados Unidos, assim como também para as lavouras de laranja da Califórnia. Já no período seguinte, as chuvas perdem intensidade, mas mesmo assim ainda segue chovendo forte na costa leste americana, volume de até 70 milímetros entre o dia 12 até o dia 16 de setembro. Já no período seguinte, essas chuvas seguem perdendo intensidade, agora as pancadas seguem espalhadas pela costa leste americana e também ainda se espalham um pouco mais pelo meio oeste. Agora a chuva segue muito mais fraca, em torno de 5 até 15 milímetros. Então, no decorrer dos próximos dias, esse furacão ainda deve provocar transtornos, principalmente nas áreas produtoras da Califórnia. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E aí, pensando no mapa norte-americano, né, como a Juliana Rezende acaba de destacar, atingindo Califórnia, ele atinge áreas de produção de laranja, né, principalmente o setor que trabalha com laranjas, com a produção de suco de laranja, também acaba atingindo parte da produção de vinícola dos Estados Unidos, também tem uma concentração importante em parte da Califórnia, mas não aquelas áreas de produção de soja, milho, algodão, etc.
Por aqui a gente continua falando deles porque o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou no final da tarde desta última terça-feira, de maneira exclusiva, já que segunda-feira foi feriado, o seu relatório de acompanhamento de lavouras. Esse acompanhamento de lavouras mostrou o estado da produção norte-americana até o último domingo, dia 3 de setembro. E olha, para a soja não teve alterações, permanece da mesma maneira que estava na última semana, de acordo com esse boletim. Veja aqui comigo, trazendo aqui a situação norte-americana para as lavouras de soja que estão no campo. 11% estão em excelentes condições, 50% em boas condições, 28% em médias condições. Há ainda 8% da soja norte-americana em condições ruins e 3% em condições muito ruins, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas algo que trouxe ali uma situação que é interessante é em relação ao milho. O milho, que a Agricultura BR vai mostrar ainda, teve uma piora de 1 ponto percentual nas áreas em excelentes condições. Então, o milho começa a ser afetado por condições de solo, condições climáticas. Isso acaba animando um pouco o mercado. E é para saber como é que vem essa soja negociada em Chicago que nós vamos ver agora os negócios. Lembrando que nós tivemos nesta última terça-feira petróleo subindo muito, lá na Bolsa de Nova York, o WTI, também Brent, barril de petróleo, independente do tipo de negociação, subindo. Aí teve uma disparada boa, 1,5% de alta nesta terça-feira. Há pouco vinha subindo mais de 0,5% o barril de petróleo. Isso dá fôlego para os negócios com as commodities agrícolas também, principalmente no complexo soja e com milho nos Estados Unidos. Vamos saber como é que vem soja agora em Chicago. Temos Chicago apontando para alta com soja negociada. Posição de setembro vem a $9,67 o bushel, uma alta de 0,72%. Novembro, $9,75 o bushel, com elevação de 0,67%. Janeiro de 2018 tem a posição negociada $9,84 mais 75 por bushel, com elevação de 0,66%. Assim vem os negócios com soja em Chicago, situação que é interessante aqui para o Brasil, já que esse é um dos elementos que formam o preço da soja negociada no mercado brasileiro. O outro é o dólar negociado. E o dólar comercial tem apontado para uma situação na qual não é muito favorável, pelo menos para os produtos que exportam. Por que isso acontece? Porque o dólar tem caído. O recuo para a moeda norte-americana tem feito ela se aproximar da marca de R$ 3,10 nos últimos dias aqui no país. Desde segunda-feira tem ali andado próximo a R$ 3,10. Seja por conta de escândalos mais uma vez, envolvendo os irmãos batistas da JBS e também ali uma prospecção de que o Congresso Nacional pode vir a avançar com algumas reformas no país. Tudo isso faz com que se tenha uma pressão negativa sobre a moeda norte-americana no país. Vamos saber como é que está o dólar, que agora vem estável, mas é uma estabilidade, olha lá, estabilidade próxima, mais uma vez, a R$ 3,10. Vem com R$ 3,11 mais 8, estável, mas apontando ali uma ligeira queda de 0,09%, situação que mostra, mais uma vez, o dólar comercial sofrendo pressão aqui no país. Dólar vem realmente abaixo. E você vai conferir agora conosco como é que vem as cotações da soja em todo o Brasil. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm.
E deixa que chova. Após uma hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. Nufarm. Grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E no Brasil, as vendas de soja, as vendas no papel, já ultrapassam a marca de 60 milhões de toneladas da oleaginosa, mostrando realmente que o ano de 2017 veio muito intenso, muito forte em relação aos embarques. Mais do que isso, o chamado line-up dos portos, que é a programação dos navios que vão aportar no país para carregar com soja, já vem apontando para o mês de setembro com carregamentos que devem totalizar 3 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa. Parece pouco, né, quando você compara com os meses anteriores, mas para o fator sazonal, ou seja, mês de setembro comparado com setembro de anos anteriores, é espetacular o número. Realmente mostra uma situação bastante forte para os embarques brasileiros de soja. Vamos ver esses números aqui? Nós destacamos aqui o que vem acontecendo com as exportações brasileiras de soja, acumulado vendido até agora, vendido, ou seja, soja vendida no papel e não necessariamente embarcada. 60 milhões de toneladas já foram negociadas. Previsão para setembro, 3 milhões e 170 mil toneladas saindo do Brasil. Essa é a situação que se espera em relação ao que pode acontecer com os embarques brasileiros em setembro. Isso faria com que os embarques realmente também ficassem muito próximos a esses 60 milhões de toneladas de soja embarcadas. Já que eu falei de porto, vamos saber como é que vem os negócios nos portos brasileiros. Paranaguá e Santos são um dos principais escoadores da soja nacional. Você acompanha aqui comigo, trazendo aqui o primeiro porto, é Paranaguá em destaque. Nos últimos 30 dias tem alta de 1,5%. No dia 7 de agosto, o valor era de R$ 70,00 a saca de 60 quilos. No dia 14, R$ 70,50 a saca. Dia 21 de agosto, esse valor chegava a R$ 70,00. Abriu o mês a R$ 70,00, mantendo esse piso. Nesse dia 6 de setembro, já se aproveitando um pouco das elevações que existem na Bolsa de Chicago, apesar do dólar estar recuando no Brasil, chega a R$ 71,00 por saca e isso traz um registro de elevação. Essa elevação de 1,5% para os preços negociados nos portos brasileiros, aí um impacto direto dos negócios com soja em Chicago. Vamos saber agora do Porto de Santos. Porto de Santos é o maior embarcador de soja no Brasil e tem estabilidade em 30 dias. Mas você vai observar que esta estabilidade de 30 dias é uma recuperação em relação ao que acontecia no começo do mês de setembro. No dia 7 de agosto, o valor da soja negociado em Santos era de R$ 70,00. No dia 14, mantinha-se a R$ 70,00. No dia 21 do último mês, caía para R$ 69,50. Em 1º de setembro, caía para R$ 69,00 a saca de 60 quilos, vinha mantendo esse valor até esse dia 6, dia 5 para o dia 6, já aumentando a soja, voltando para R$ 70,00. Então, aqui nós temos uma recuperação frente aos dias anteriores de negociação para o Porto de Santos, e aí no comparado de 30 dias, aí sim, estabilidade. E daqui a pouco a Agricultura BR vai ver questões, vai te mostrar questões das licenças ambientais que seguem preocupando os produtores rurais de todo o país. Nós vamos para o intervalo, aproveite para entrar em contato conosco. O nosso número no WhatsApp é o 67996562266. E a bancada ruralista está preocupada com a situação do Código Florestal Brasileiro, que pode ser alterado agora pelo Supremo Tribunal Federal por conta de um julgamento que vai ocorrer por lá. Sobre este assunto, Camila Xavier acompanhou uma reunião da bancada e nos traz agora outras informações.
O projeto de lei 3.729 de 2004, que trata sobre o licenciamento ambiental, tem sido um dos principais assuntos discutidos pela Frente Parlamentar da Agropecuária. A matéria estabelece um regramento para os processos e tem o objetivo de aumentar a competitividade do setor produtivo. O Código Florestal vem para corrigir tudo isso, dando um marco regulatório, né, dando um corte de um período para trás até outros que desmataram já de forma irregular e ilegal depois da nova legislação. O Código Florestal vem para regulamentar tudo isso, foi um debate amplo e importante para um Brasil que mudou. O Brasil ele tem a Lei Candir, por exemplo, para poder incentivar a agricultura. E na década de 70 e 80, o Brasil era importador de alimentos. Já agora o Brasil é exportador de alimentos de alta qualidade, tecnologia, tudo isso. Então o Código Florestal precisava ser mudado. O Brasil é um país rural, também na Amazônia. Na Amazônia brasileira, a Amazônia é legal. A Amazônia legal não está apenas nos estados da Amazonas. São vários estados que compõem aquela região que hoje tem a região maior produtora. O Mato Grosso está na Amazônia legal, é o maior produtor de soja, é o maior produtor de milho, de carne, de girassol, de milho de pipoca, de diamante, de tudo isso. Então não adianta apenas fazer um discurso bonito dizendo que a Amazônia não é produtora. A Amazônia, ela é riquíssima, deve ser preservada, mas ela tem uma riqueza de produção de alimento muito forte e o Código Florestal é importantíssimo para isso. O Código Florestal, se for reconhecido pelo STF inconstitucional, poderá voltar ao que era a lei anterior. E o produtor que hoje está na legalidade, amanhã pode estar irregular. Vamos ver na prática o que isso quer dizer. O principal ponto que o Supremo Tribunal Federal irá analisar é justamente a área de transição, que é o que o produtor rural teve no passado e o que é hoje. É a regularização do produtor. Se o Supremo Tribunal Federal reconhecer pela inconstitucionalidade, boa parte dos produtores que hoje estão na legalidade poderão estar na ilegalidade depois do julgamento. Então, por isso a importância desse julgamento, a importância de se manter a constitucionalidade do Código Florestal e o Supremo realmente, se eventualmente considerar inconstitucional, nós vamos entrar numa área de insegurança jurídica total. Por isso nós vamos trabalhar, preparar memoriais e conversar com todos os ministros para tentar, no dia do julgamento, sustentar oralmente para manter realmente a constitucionalidade do Código Florestal. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar 5 ações diretas de inconstitucionalidade. A bancada ruralista pretende convencer os ministros de que as ADINs poderá prejudicar a produção e a economia, dificultando assim a vida do produtor rural. Camila Xavier para o SBA. É hora de falarmos de milho e por aqui a gente vê o preço da saca de milho de 60 quilos sendo cotado na região sul do país, começando pelo estado de Santa Catarina, que nos últimos 60 dias teve a sua variação positiva. No dia 6 de julho, o preço da saca de milho estava sendo cotado a R$ 25. Já no dia 1º de agosto, uma leve alta de 50 centavos, estava sendo cotada a R$ 25,50. No dia 21, R$ 26. Já no dia 1º de setembro, alta de R$ 1,00, R$ 27,00. E no dia 5 de setembro, uma queda, sendo cotada a R$ 26,00, tendo a sua variação positiva de 4% no acumulado de 60 dias. No estado do Rio Grande do Sul também é positivo. Confira comigo na sua tela. No dia 6 de julho, o preço estava sendo cotado a R$ 25,00. No dia 25 de julho, teve uma queda de R$ 1,00, sendo cotada a R$ 24,00. Já no dia 11 de agosto, estava sendo cotada a R$ 25,00. Esse preço continuou até no dia 30 de agosto. Já no dia 5 de setembro, estava sendo cotada a R$ 26,00, também tendo a sua variação positiva de 4% no acumulado de 60 dias. Vamos ver como é que está no estado do Paraná. Por lá também a sua variação é positiva no acumulado de 60 dias. No dia 6 de julho, o preço da saca de milho estava sendo cotada a R$ 21,00. No dia 1º de agosto, a R$ 20,00. Já no dia 21, alta de R$ 2,00, sendo cotada a R$ 22,00. No dia 30 de agosto, R$ 22,50. E no dia 5 de setembro, uma leve alta de 50 centavos, sendo cotada a R$ 23,00, tendo a sua variação positiva de 9,52% no acumulado de 60 dias.
E o milho safra já começou a ser cultivado no estado do Rio Grande do Sul, assim como a primeira safra também já teve início de cultivo no estado do Paraná. Enquanto isso, no centro do país ainda está em processo de finalização de colheita, o Paraná também finalizando colheita da segunda safra. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de milho, tanto para quem está plantando quanto para quem está colhendo no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Com condições favoráveis para o início do plantio da safra de verão de milho no Rio Grande do Sul, os produtores já começaram as atividades de plantio. Isso ocorreu porque durante as últimas chuvas, a disponibilidade hídrica do solo garantiu melhores condições hídricas no solo para o início do desenvolvimento do milho. Agora, já nas áreas mais centrais do país, entre a região centro-oeste e também sudeste, o tempo seco vem garantindo pouca disponibilidade hídrica do solo. Isso segue favorecendo principalmente ao andamento da colheita do milho safrinha. No decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas agora persistem no Rio Grande do Sul, mas de forma muito fraca e isolada. O tempo seco ainda também deve ocorrer em partes da região centro-oeste, sudeste e também grande parte da região sul. É somente durante a próxima semana que as chuvas ganham força e acabam se espalhando entre a região sul. O volume de chuva é bastante expressivo entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde pode haver até 50 milímetros. Essas instabilidades agora avançam um pouco mais, provocam algumas instabilidades no sul do estado de São Paulo e no sul e no oeste do Mato Grosso do Sul. Agora o tempo ainda deve seguir mais seco e também com falta de chuvas em grande parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Somente ao longo da próxima terceira semana é que essas chuvas conseguem avançar um pouco mais entre o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e praticamente toda a faixa leste do sudeste. As chuvas dessa vez se espalham pela região sul também e as pancadas de chuva agora na região sul até perdem um pouco mais de intensidade. O volume não passa de 30 milímetros, mas mesmo assim as chuvas seguem muito significativas. Agora o tempo ainda deve seguir mais seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás e também na metade oeste de Minas Gerais até o dia 21 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva ainda para a região sul. Essas instabilidades ainda garantem boas condições hídricas do solo, agora para o início do plantio do milho durante a safra de verão. Agora, já nas áreas produtoras de milho safrinha, na região centro-oeste e também no interior do sudeste, essa falta de chuvas ainda segue garantindo boas condições climáticas para o andamento da colheita. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui a Agricultura BR destaca o mercado futuro agora. Vamos saber como é que vem o milho negociado na Bolsa de São Paulo. É o que nós mostramos agora, trazendo aqui que as posições, temos aqui fluxo, né? Temos alguma liquidez nas posições de setembro e novembro. Posição de setembro vem com 1.950 contratos negociados a R$ 28,27 a saca de 60 quilos. A alta é de 0,28%. Já a posição de novembro vem estável, com ligeira elevação de 0,07% a 1.330 contratos negociados a R$ 29,40 por saca. Então, no mais curto prazo, alguma elevação para milho negociado no mercado futuro nacional e ali na posição de novembro, estável neste momento os negócios na Bolsa de São Paulo. E o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano, que mostra o estado de desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos até o último dia 3 de setembro, portanto até o último domingo, trouxeram uma piora de 1 ponto percentual para as áreas de produção de milho em excelentes condições. E ao passo que reduziu as áreas em excelentes condições, em 1 ponto percentual, aumentou as áreas que estão em condições muito ruins, em iguais 1 ponto percentual. É o que você vai acompanhar conosco agora. Nós temos aqui os dados que mostram que 13% dessas áreas de lavoura de milho nos Estados Unidos estão em excelentes condições. Até a última semana eram 14%.
Boas condições vêm 48%, 26% das áreas em médias condições. Outras áreas, 9% estão em condições ruins e 4% estão em condições muito ruins. Na semana anterior eram 3% nessas condições muito ruins, o que acaba ajudando um pouco esse cambali do mercado do milho lá nos Estados Unidos. Nesse momento, esse relatório ajuda um pouco e principalmente a alta do petróleo, que vai sendo registrada por conta dos fenômenos climáticos que têm atingido os Estados Unidos, acabam ajudando para essa alta. Que, por falar neles, teve a informação nesta quarta-feira de exportadores privados de vendas, novas vendas de milho para entrega lá no México. Vamos ver então os dados, são mais de 235 mil toneladas, é isso mesmo, 253 mil toneladas, destino México, volume de 253.300 toneladas de milho, campanha 2017-2018, portanto, milho segue com bom volume de vendas, aí registrando vendas avulsas pelos norte-americanos. E eu dizia que esses dois cenários que eu apresentei agora, uma piora para as áreas de produção de milho nos Estados Unidos, vendas sendo confirmadas avulsas, mas o petróleo subindo por conta das questões climáticas, ajudam o mercado de milho norte-americano. Vamos saber como vem agora. Vem com alta, não é uma alta tão expressiva assim, está na casa de 0,5%, mesmo assim é uma alta interessante para um mercado que vem sendo bastante afetado pelos negócios com a comercialização de milho nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um estoque muito grande. E esse estoque muito grande, somado às exportações, que apesar da elevação que teve na temporada 16-17, mantém esse foco com estoques elevadíssimos para os norte-americanos, e aí o milho negociado abaixo de $4 o bushel. Posição de setembro vem com alta de 0,58% a $3,46 o bushel. Dezembro, $3,60 o bushel, com elevação de 0,55%. Posição de março de 2018 a $3,73 o bushel, com elevação de 0,53%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, mostrando aí alguma elevação aí na casa de 0,5%. Daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver que a Superintendência da Caixa Econômica no estado de Mato Grosso do Sul anunciou uma redução de 1 ponto percentual nas taxas de juros para o Plano Safra. Daqui a pouco você tem esse destaque. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através das mídias sociais, do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é o 679-9656-2266. E durante uma reunião na sede da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, nesta última terça-feira, a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal anunciou uma redução na taxa de juros dos recursos obrigatórios do Plano Agrícola Pecuário, que é disposto pela Caixa Econômica. Esses recursos, eles recuam de 8,5% para 7,7%, uma queda de quase 1 ponto percentual, pelo anúncio que foi feito pela Superintendência da Caixa Econômica em Mato Grosso do Sul. Esses recursos, com essas taxas que passam a valer a partir do mês de setembro, elas afetam tanto o custeio quanto comercialização, o que foi bem visto pela diretoria da Federação da Agricultura do Estado, por conta do momento em que passa a agropecuária com a necessidade de uma nova precificação para a reestrutura das posições e também dos trabalhos no campo. E os cooperados do Aquaxupé atingiram mais de 96%, quase 97% das suas áreas cultivadas já colhidas, de acordo com o levantamento que foi apresentado pela cooperativa, que é a maior de produtores de café do país. Vamos aos dados então. A cooperativa vai mostrando que o avanço na colheita é o maior e o melhor dos últimos anos, os últimos 6 anos, é aquele que avança mais. Aqui nós trazemos o que vem acontecendo com a colheita
colheita da Coachupé chega a 96,96%, portanto, quase 97% de acolhida. Em São Paulo, fica com 96,7%, sul de Minas Gerais, 97%, Cerrado Mineiro, também 97%. Assim vem o destaque para a colheita do café feita pela Coachupé nesse período até o dia 2 de setembro. Esses números aqui representam, esses 96,96%, representa que os cooperados já retiraram dos campos 6.590.000 sacas de café, de acordo com a Coachupé. Então, vem realmente num bom volume, uma intensidade mais forte de colheita e também resultados mais intensos em termos de produção de campo. Vamos agora comparar com os anos anteriores. Esse destaque aqui é bem interessante, porque mostra como é que estava a situação no dia 3 de setembro dos anos que já se passaram. Em 2013 estava em 91,55%, em 2014 94,59%, 2015 89%, 2016 94,25% e, como você já sabe, chega a 2017 com 96,96%. É importante lembrar que a expectativa é que neste ano os cooperados da Coachupé atinjam 6.800.000 sacas de café sendo produzidas. 6.800.000 sacas é a expectativa dos cooperados da Coachupé para o ano de 2017, nesse resultado de colheita. Vamos saber agora como é que vem os negócios com café no cenário futuro, destacando os negócios com o café robusta, negociado em Londres, e também a arábica, negociado em Nova York. Vamos posicionando aqui as telas. Começamos pelo arábica, é muito importante para esses cooperados da Coachupé, que produzem café arábica. Você observa aqui uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta, em certo modo, ela acaba compensando essa queda para o dólar que nós temos registrado no Brasil. Como os produtos são de exportação, como o café, quando você tem uma queda para o dólar, o valor em reais acaba caindo. Semana passada nós tivemos uma forte queda, pressão negativa da Bolsa de Nova York sobre os negócios com café por lá. Isso fez com que travasse o mercado brasileiro, ninguém vendia café. E agora nós temos ainda o dólar recuando. Então esses negócios aqui que você está vendo com uma certa alta, aqui no entendimento do Agricultura BR, compensa um pouco das quedas do dólar, não chega a compensar aquela queda que nós tivemos para os negócios com a arábica na última semana. Posição de dezembro vem com dólar 28 centes mais 40 libra peso, a alta é de 0,43%. Março de 2018, um dólar 31 centes mais 95 a libra peso, uma alta de 0,45%. Já maio de 2018 tem a posição negociada a um dólar 34 centes mais 40 libra peso, com elevação de 0,52%. Quem vinha perdendo durante essa semana, inclusive com algumas posições ficando fora do piso, deixando aquele piso de $2.000 por tonelada, era o café robusta negociado na Bolsa de Londres, uma referência importante para os produtores de Conilon aqui no Brasil. Veja aqui comigo como é que vem, nova queda e agora não temos mais posição com piso mantido. O piso de $2.000 fica para trás em relação ao café robusta, isso tem muito a ver com a disponibilidade do produto do Vietnã. Então temos posição em setembro a $1.950 a tonelada, a queda é de 1,66%. Novembro, $1.941 por tonelada, com recuo de 1,42%. Janeiro de 2018, $1.926 a tonelada, agora é 1.927, queda de 1,28%. E março de 2018 tem o vencimento negociado a $1.920 a tonelada, uma queda de 1,21%, 2 dias consecutivos de quedas expressivas para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. A disponibilidade do produto ficou maior, isso é uma evidência, já se esperava que tivesse um certo recuo para o café robusta, com a disponibilidade, resultados de lavoura no Vietnã, que é o maior produtor e exportador desta variedade de café do mundo.
E a telemetria, que é uma tecnologia utilizada em várias situações que se exige alto desempenho, como por exemplo, os carros de Fórmula 1 também são utilizados em tratores, em máquinas agrícolas e foi apresentado lá na Expo Inter na última semana. Este é um dos assuntos do próximo bloco da Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E você vai ver agora como que a telemetria tem sido utilizada em máquinas agrícolas, em tratores e garantido melhores resultados no campo. Você confere nessa reportagem do Paulo Andrei, que foi feita durante a Expo Inter 2017. A Star é uma empresa consolidada no mercado. E é claro que não ia ficar de fora da Expo Inter 2017. Esse ano eles trazem um diferencial da telemetria implementada nos seus tratores. E ninguém melhor para falar isso do que o seu Gilson, presidente da firma. Então, Gilson, o que vocês trazem de novidade para a Expo Inter 2017? Primeiro, é um orgulho participar das maiores feiras do mundo do agronegócio, que é a Expo Inter. E nós estamos apresentando a linha, os lançamentos da Star, que são 8 lançamentos que a gente trouxe especialmente para a feira. Com promoções especiais, mostrando as máquinas que são interligadas em tempo real com a fazenda, com o celular, que o produtor pode estar trabalhando, pode estar em qualquer lugar do mundo vendo suas máquinas trabalhando em tempo real, mostrando o linha a linha da plantadeira, que liga e desliga linha a linha de cada plantio. Estamos mostrando também o nosso Imperador 3.0, que sobe e desce apenas no apertar de botão. Ao final, aquilo que tem de mais moderno no mundo, nós estamos trazendo para a Expo Inter. Ok, Gilson, muito obrigado. Paulo Andrei para o SBA. E olha, os Estados Unidos querem exportar mais produtos agrícolas aqui para o Brasil. É isso mesmo. E esse dado foi divulgado em um estudo que o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou nesta última terça-feira, durante a tarde, colocando dados importantes e levantamentos a respeito da economia brasileira e, principalmente, a participação norte-americana, a participação de exportações de produtos agrícolas norte-americanas no cenário do Brasil. Entre os dados que foram apresentados, mostra de uma maneira muito clara o crescimento do Brasil entre os anos de 2002 e 2016 sobre o aspecto econômico, sobre a inserção de famílias na classe média e como o país conseguiu dar um grande salto nesse período. Também mostra a questão do travamento, da recessão que o Brasil já enfrenta há 3 anos. Entretanto, os norte-americanos, através do Departamento de Agricultura daquele país, acredita que pode realmente ter uma elevação na participação no mercado brasileiro. Nós vamos mostrar agora os dados que o departamento trouxe em relação ao que acontecia no ano de 2000 e 2016 sobre as suas exportações, as exportações americanas de produtos agrícolas para o Brasil. Acompanhe conosco. Você tem aqui os dados que mostram que em 2000, falando a respeito de receita, teve um crescimento de 231%. No ano de 2000, os Estados Unidos exportaram produtos agrícolas para o Brasil na ordem de 264 milhões de dólares. Em 2016, esse mesmo número, ele fechou com 872 milhões de dólares, dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Os produtos relacionados, que são os principais que foram listados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, estão os produtos florestais, situações ligadas também a subprodutos de peixe. Mas o principal deles, e que é um destaque nesse relatório, é o etanol embarcado. Para se ter uma ideia, esse relatório aponta que em 2016, os norte-americanos, eles venderam para o Brasil 650 milhões de litros, cotado a 410 milhões de dólares, o que mostra a importância de vender etanol para o Brasil, em 2 pontas. Uma delas em relação a ter uma demanda maior sobre o milho norte-americano, etanol feito de milho por lá. Então, exportando para o Brasil, se tem uma saída para esse produto. E outro em relação aos valores também faturados na ordem de 410 milhões de dólares. Nós trazemos aqui mais um destaque mostrando essa participação
No ano de 2016, você viu que foram 972 milhões de dólares faturados com exportações dos Estados Unidos para o Brasil, sendo que 467 milhões de litros 467 milhões de dólares, foram apenas da venda de etanol. Então, 467 milhões de dólares. Esse foi o faturamento. 650 milhões de litros. Olha só, esse número, 650 milhões de litros, ele é meio mágico por alguns fatores. Por quê? Porque esse número estoura exatamente aquela determinação da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Brasil, que publicou na última semana, no Diário Oficial da União, uma decisão lá do dia 22 de agosto de taxar, e taxar forte, colocar um imposto firme sobre as importações brasileiras de etanol. Todas as que fossem superiores a 600 milhões de litros por ano nos próximos 24 meses. Atinge exatamente quem? Os norte-americanos. E esses dados foram comentados nesse relatório, tem muito mais informação nele, mas para esta quarta-feira a Agricultura BR destacou essas informações, mas olha só, coloca exatamente essa situação, uma preocupação do Departamento de Agricultura norte-americano em relação a essa taxa que pode prejudicar os embarques norte-americanos de etanol para o Brasil. Aqui no país, essa medida ela foi muito bem vista, principalmente pelo setor sucroenergético. É importante ver o mecanismo, né? O Brasil pode importar sem tarifa até 600 milhões de litros, ou 600 mil metros cúbicos. A partir desse volume, sim, é que será aplicada uma tarifa de 20%. O que acontece? Isso era uma reivindicação antiga, que a gente vê um ano todo tentando fazer isso, e é importante que se esclareça que a gente não está aí buscando nenhum tipo de benefício ou protecionismo. Na verdade, a gente quer dar isonomia, tratamento igual para os produtores daqui e dos Estados Unidos ou outros países que queiram trazer etanol. Estava acontecendo que estava entrando, por conta de janelas de mercado, de arbitragem de preço, estava entrando etanol no Brasil num volume exagerado, em um sistema de competição desigual. Os produtores daqui têm que carregar estoque, têm muito mais obrigações do que simplesmente você quando traz etanol de fora. Por conta disso, estava havendo uma competição desigual entre produtos que, teoricamente, têm que ter o mesmo tratamento de mercado. Então, essa foi uma medida que vai ao encontro do que realmente os produtores tinham. A gente chamou a atenção do governo para isso, estava havendo uma renúncia fiscal importante, inclusive para o governo também, e agora temos igualdade de condições. Outros países fizeram até pior. A China, por exemplo, estabeleceu uma taxa para importação do etanol americano de 35%. Foi bastante mais grave. O que a gente quis foi igualdade de mercado. A gente acredita no livre mercado, a gente exporta também para outros países, como os Estados Unidos, mas é importante que todo mundo tenha condições iguais. Lá também existem taxas de importação para o açúcar, então são medidas normais, simplesmente para que todo mundo fique no mesmo nível, com igualdade de condições. Aí está o Roberto Holanda Filho, ele que preside a Biosul, que é a associação que representa os produtores de bioenergia do Mato Grosso do Sul, colocando seu ponto de vista. Esse ponto de vista é interessante porque até então a produção brasileira de etanol, ela vinha realmente numa competição desigual em relação ao produto importado, em essencial, dos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui eles pagavam uma taxa e o etanol que entra no Brasil não pagava essa taxa. O governo acabou atendendo essa solicitação antiga do setor sucroenergético para haver uma igualdade, uma certa paridade em relação àquilo que é produzido internamente e o que é comprado fora. Só que essa igualdade seria muito mais interessante para toda a população brasileira se ela fosse através de uma redução para as taxas sobre aquilo que é pago pelo setor produtivo do Brasil e algum imposto colocado sobre o etanol importado dos Estados Unidos, menor do que esse que foi colocado, e reduzindo os impostos em relação à produção brasileira. Dessa maneira, haveria um equilíbrio real em relação àquilo que é produzido internamente e o que é importado, e isso não recairia diretamente sobre as costas do consumidor brasileiro.
E a FC Stone projeta uma situação de menor processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do país, frente àquilo que ela vinha apresentando nos seus levantamentos anteriores e comparado também àquilo que aconteceu na temporada 2016-2017. Vamos aos números. FC Stone, empresa de consultoria privada, uma empresa internacional, mostrando aqui a produtividade de cana-de-açúcar. Essa produtividade aqui é em toneladas por hectare. Olha só, na temporada 2016-2017, a produtividade por hectare foi de 76,50 toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Em agosto, era uma previsão que foi divulgada para a temporada 17-18 de 75,20 toneladas por hectare. Agora, em setembro, foi apresentado um número ainda mais baixo, 74,70 sacas por hectare. Esse cálculo apresenta uma retração de 2,5% frente àquilo que acontecia na temporada 2016-2017. Esse cenário que foi apresentado, ele acontece porque tem uma produtividade menor. Se a produtividade é menor no campo, consequentemente, a cana que está disponível para o processo, para o processamento, para a moagem, é menor no centro-sul do Brasil, que é a maior região produtora. Vamos ver como é que fica a moagem de cana? Consultoria FC Stone, projetando. Aqui traz os números da 16-17 e mostra o que aconteceu nos seus levantamentos anteriores. Na 16-17, o processamento de cana-de-açúcar atingiu 606 milhões e 500 mil toneladas. Em agosto, para a temporada 2017-2018, essa projeção ela foi estimada em 588 milhões de toneladas na temporada 2017-2018, lá no mês de agosto. Já em setembro, cai para 584 milhões e 300 mil toneladas. É uma queda de 3,8% em relação àquilo que era projetado pela FC Stone e que foi o resultado da moagem de cana-de-açúcar, 3,8% a menos daquilo que foi o resultado de moagem na temporada 2016-2017. Os principais fatores apontados em relação a essa redução para a produtividade média de tonelada por hectare para a cana e também a moagem de cana-de-açúcar no país está diretamente ligada a fatores climáticos. Esses fatores climáticos, por conta de um calor e também uma seca mais intensas em importantes áreas de produção e também em alguns momentos, principalmente durante o inverno, temperaturas muito baixas. Então, os extremos relacionados ao clima fez com que a produtividade e a moagem da cana-de-açúcar ficassem menores. E a Agricultura BR segue agora trazendo informações a respeito do clima. Eu falava que o clima foi o principal fator determinante para a situação da cana-de-açúcar no Brasil, que tem uma redução expressiva na produtividade de 3,8% na cana disponível para moagem na temporada 2017-2018. O que aconteceu foram os fatores climáticos. Ora, muito calor e quente, muito calor e seca, ora, uma temperatura extremamente baixa, o que afetou demais o desenvolvimento das plantas no centro-sul do Brasil. Quem fala como é que fica as próximas semanas para as regiões produtoras é a Juliana Rezende. A atuação de um bloqueio atmosférico no centro do país ainda garante o tempo bastante seco. Principalmente entre a região centro-oeste e também sudeste, é que a disponibilidade hídrica do solo vem declinando de forma bastante expressiva. Nas áreas em vermelho do mapa, a umidade do solo está abaixo de 10%. Esse tempo mais seco garante a diminuição da disponibilidade hídrica do solo, mas, por outro lado, garante o andamento tanto da colheita como também da moagem da cana-de-açúcar. Nos próximos 5 dias ainda pouca coisa muda entre o centro-oeste e também o sudeste, e até o dia 11 de setembro ainda não há tendência de previsão de chuva entre as duas regiões. É apenas durante a próxima semana que novas áreas de instabilidade começam a provocar algumas instabilidades no oeste e no sul do Mato Grosso do Sul, mas ainda de forma fraca e com baixos acumulados. Agora, na região sudeste, o tempo seco persiste em grande parte, pancadas isoladas somente no Espírito Santo. É a partir da próxima terceira semana que as chuvas voltam a se espalhar um pouco mais, tanto pelo centro-oeste como também
pela região sudeste. E agora, no decorrer das próximas semanas, até o dia 21 de setembro, a chuva se espalha pelo Mato Grosso do Sul, por algumas áreas do oeste do Mato Grosso e também em grande parte do estado de São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. Vale destacar ainda que essas chuvas não devem ganhar muita intensidade. O volume fica entre 5 e 15 milímetros. Agora o tempo ainda deve seguir mais seco em grande parte do Mato Grosso, Goiás e também do interior de Minas Gerais até o dia 21 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, volta a chover em algumas áreas da região centro-oeste e também da região sudeste, principalmente áreas produtoras de cana-de-açúcar. Só que essa chuva não deve ser muito expressiva, deve ser mais isolada e também intercaladas com períodos de tempo mais seco. Com isso, os produtores de cana-de-açúcar que estão em fase de colheita ainda não devem ser prejudicados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui nós vamos ver agora como é que foi o movimento no Porto de Santos durante o mês de julho. Porto de Santos, que é muito importante para o escoamento de uma série de produtos agrícolas nacionais. É o que exporta mais café, é o que exporta mais soja e açúcar também. Quem traz as informações é Gustavo D'Angelo. Segundo informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, o mês de julho registrou bons resultados na movimentação de cargas no Porto de Santos. O destaque ficou nas exportações de granéis sólidos de origem vegetal. As vendas de açúcar somaram 2.360.000 toneladas, alta de 10,8% sobre o volume embarcado em igual período de 2016. O embarque de milho cresceu 99,6% de julho do ano passado até julho deste ano, com 1.830.000 toneladas. Os embarques de soja a granel, farelo a granel e grãos em contêineres ampliou sua movimentação em 38,2%, chegando a 1.550.000 toneladas. No resultado do acumulado do ano até julho, soja e açúcar despontam como os principais produtos exportados pelo porto. Os embarques do grão totalizaram 18.808.000 toneladas e alta de 9,7%. Segunda carga de maior movimentação no período, o açúcar atingiu 11.222.000 toneladas, 7,2% maior que em igual período de 2016. Gustavo D'Angelo para o SBA. E olha, a demanda fraca, uma produção de açúcar maior no Paquistão, fez com que a consultoria FC Stone reduzisse a expectativa de déficit para a safra 2016-2017 de açúcar, que agora é estimada em 5.300.000 toneladas. Para quem opera no mercado, esse dado que eu falei, ele é bastante compreensível. Para quem não trabalha no mercado de açúcar diretamente, significa o seguinte: quanto menor for o déficit de açúcar, significa que maior é a disponibilidade do produto, o que representa diretamente preços mais baixos. São preços mais baixos globais em relação ao açúcar, é isso que nós estamos dizendo por aqui. E a FC Stone reduz bastante em relação a esse número de déficit para o cenário global na temporada 2016-2017. Derruba de um déficit estimado lá na casa de 8 milhões de toneladas, que foram as estimativas anteriores, vinham trazendo isso, para 5.300.000 toneladas. Então surgem 3 milhões de toneladas a mais em relação ao cenário internacional. Veja só que a estimativa anterior apontava para déficit global de açúcar de 8.100.000 toneladas. A estimativa atual da consultoria vem para 5.300.000 toneladas de açúcar em déficit global. É o que falta de açúcar no mundo, está faltando menos açúcar. Com isso, preços tendem a cair. E olha, como se já não bastasse a situação, teve uma redução naquilo que é a expectativa de consumo internacional e como houve essa recuperação que eu falava lá no Paquistão e também outros países produtores de açúcar, a oferta de açúcar global na temporada 16-17 é maior. Veja conosco, trazendo aqui a situação de produção global de açúcar. A 15-16 teve uma produção de 176.020.000 toneladas, a produção na 16-17 é estimada em 177.800.000 toneladas. Portanto, é mais açúcar disponível no mundo.
Eu falava que o déficit menor representam preços menores para o açúcar. E nós temos visto durante essa temporada o preço do açúcar cair bastante. Por que isso ocorre? Nós estávamos numa temporada em que havia um déficit muito grande, um déficit que chegou a ser estimado em 11 milhões de toneladas. Agora, como você viu, 5 milhões e 300 mil. É muito eficaz, né? Uma expectativa natural que se tenham preços menores para o açúcar. Vamos saber agora como é que vem os valores. Hoje nós temos, agora depois da apresentação desses dados, nesta última terça-feira à tarde, teve uma queda por conta desses números, agora tem uma certa recuperação. Mas olha só, posições para o açúcar negociado no mercado futuro de Nova York, tem posições negociadas para outubro de 2017 e março de 2018. Nesse momento, outubro vem com 14 centes mais 24 por libra-peso, com uma alta de 1,49%, alta na posição de março de 1,09%, que é negociado a 14 centes mais 79 por libra-peso. Esses valores, lá na abertura do ano de 2017, estavam na casa de 21, 22 centes por libra-peso, o que mostra um forte recuo para o cenário com açúcar. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala sobre a Biob. A Biob, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, estimou que o Brasil vai exportar na temporada 17-18 65 milhões de toneladas de soja. É o que a Agricultura mostra daqui a pouco, depois do intervalo. E a Reflore organizou o 5º Congresso MS Florestal, que foi transmitido para todo o Brasil e abordou os temas mais importantes na produção, industrialização e também exportação de produtos florestais. Confira os detalhes na reportagem de Kylie Rodrigues. De 300 mil para 1 milhão de hectares plantadas, Mato Grosso do Sul se destaca quando o assunto é eucalipto. Para o futuro, a expectativa é a expansão de fábricas de celulose no estado. Com a aquisição da Eldorado Brasil por um grupo asiático, a expectativa nossa é que também a indústria seja duplicada, que já existe um projeto aprovado de licenciamento ambiental e podemos chegar aí praticamente a mais de 12 milhões de toneladas de celulose por ano. Isso dá um consumo de aproximadamente, praticamente 15 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Então, é um volume bem considerável. A gente tem uma expectativa que o produtor florestal volte a plantar. Nos últimos 2, 3 anos, o produtor independente não tem plantado devido à queda do preço, que realmente tem muita floresta plantada. A celulose de eucalipto é o principal produto do estado. Entre as metas está a produção de energia. Entre os desafios, a falta de infraestrutura de rodovias e ferrovias. O governador do estado esteve no evento e falou com a imprensa sobre os investimentos para o setor. Nós conversamos com o setor florestal para dar competitividade a eles, melhorando essas vias de escoamento de produção. O incentivo que o Estado dá ao setor industrial, tanto na cadeia da celulose como na geração de energia, que nós teremos 12 empresas de geração de energia de biomassa participando do leilão da ANEEL para tentar trazer atrativos de geração de energia através da biomassa. A inauguração nos próximos meses da primeira fábrica de MDF do Mato Grosso do Sul pode também trazer um cadeamento do setor moveleiro, trazendo para o Mato Grosso do Sul oportunidades de emprego e renda. O último relatório feito em 2015 pelo setor florestal apontou que Mato Grosso do Sul estava classificado como o 3º na posição de florestas plantadas, perdendo apenas para os estados de Minas Gerais e São Paulo. A dinâmica do setor de celulose é impulsionada pela demanda do mercado internacional. Com 90% da produção exportada, a Fibre, a líder mundial na produção de celulose e eucalipto, apresentou crescimento na produção. A gente recentemente acabou de partir a nossa linha 2, então a nossa fábrica de Três Lagoas saiu de 1,3 milhões de toneladas para 3,25, então 1,95 adicional, partimos no dia 23 de agosto, e nossa celulose basicamente é para exportação. E o grande mercado que está puxando isso é o mercado asiático, que é um mercado que vem com um crescimento muito forte, vem com uma demanda bastante acelerada. Então, sob o ponto de vista de celulose, a gente vê o mercado
bastante positivo para os próximos trimestres. No setor florestal há mais de 25 anos, este produtor de eucalipto e pinos aposta na atividade, mas com cautela. Hoje o negócio, esse 1 milhão de hectares sendo comemorado, ele por um outro lado traz uma preocupação, porque a gente precisa saber o que fazer com 1 milhão de hectares hoje. Então esse é o grande desenvolvimento, grande preocupação que a gente tenta debater e tenta buscar caminhos para que hoje a oferta, que é um pouco maior do que a demanda, a gente tenta equacionar isso para que então o negócio volte a ser atrativo. Kaile Rodrigues para o SBA. O estado do Mato Grosso do Sul tem um dos maiores parques industriais para a produção de celulose do mundo. É o maior do país e teve recentemente a ampliação da indústria Eldorado, que dobrou a sua capacidade de produção, e no aspecto de mudança nas mãos que dominam esse mercado, a JIF vendeu a Eldorado, no caso a Fibria, que dobrou a sua produção aqui no Mato Grosso do Sul, mas a Eldorado foi vendida pela JIF para uma empresa asiática pelos valores de 15 bilhões de reais e ainda assumiu a dívida de 8 bilhões de reais da JIF em relação a Eldorado. A Agricultura BR segue agora e muda de assunto para falar a respeito de soja. Isso porque a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais divulgou dados importantes em torno às suas expectativas de produção e também de exportação. Em relação à produção, a Biov acredita, assim como as demais instituições que já apresentaram números em relação à produção brasileira para a temporada 17-18, que o país vai produzir menos soja mesmo com uma área menor. Isso ocorre por conta de um clima que não será tão favorável assim como ocorreu na temporada 16-17. Por outro lado, a empresa, a associação, a Biov, ela estima uma elevação nas exportações que, de acordo com ela, chega a 65 milhões de toneladas na temporada 2017-2018. Vamos aos números. Olha só, nós temos na primeira série de colunas aqui a produção na temporada 17-18 e também na temporada 16-17. Na coluna verde, a 16-17, com uma produção de 113 milhões e 800 mil toneladas, estimado pela Biov. A produção na 17-18, ou que será colhido em 2018, deve chegar a 108 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com a Biov. Depois, nós temos as colunas que mostram a exportação. A exportação total durante o ano de 2017 é estimado pela Biov em 64 milhões de toneladas. E para 2018, ela acredita que esses números subam para 65 milhões de toneladas, de acordo com a Biov, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. No próximo dia 15 de setembro, encerra o período de vazio sanitário da soja, que é uma forma de manejo do sojicultor evitar a ferrugem asiática em sua propriedade. Enquanto isso, a gente vê por aqui os preços da saca da soja de 60 quilos em alguns estados produtores. Começamos pelo estado do Rio Grande do Sul, que no período de 30 dias teve a sua variação positiva. No dia 7 de agosto, o preço da saca da soja de 60 quilos estava sendo cotado a R$ 65,25. Já no dia 21, leve alta, R$ 65,75. No dia 27 de agosto, R$ 65,50. Já no dia 1º, teve uma leve queda de 25 centavos, sendo cotada a R$ 65,25. Já no dia 5 de setembro, teve uma pequena alta, sendo cotada a R$ 66,25, tendo a sua variação positiva de 1,53% no acumulado de 30 dias. No estado do Paraná também foi positivo. Confira comigo na sua tela dos últimos 30 dias. No dia 7 de agosto, o preço da saca estava sendo cotado a R$ 63,50. Já no dia 15 de agosto, R$ 63,25. No dia 23, R$ 63,75. Já no dia 31, leve alta, R$ 65,25. E no dia 5 de setembro, uma leve queda de 25 centavos, sendo cotada a R$ 65,50, tendo a sua variação positiva de 3,15% no acumulado de 30 dias.
Encerrando essa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem soja operando em Chicago. Vinha ganhando mais uma vez. Você acompanha comigo aqui os dados para a Bolsa Norte-Americana. Agora aumentam esses valores, vem quase os maiores valores de negociação do dia. A posição de setembro vem no maior valor, 0,80% de alta, a 9 dólares 68 centes mais 25 por bushel. Novembro, 9 dólares 72 centes por bushel, com alta de 0,38%. E janeiro de 2018, 9 dólares 81 centes por bushel, com elevação de 0,35%. Vamos acompanhar agora como é que vem os negócios com dólar comercial que vem caindo, vem perto da estabilidade, mas com valores baixos, próximo a 3,10. Agora vem a R$ 3,11, vai caindo mais, o dólar vinha mais estável há pouco, queda de 0,35% para o dólar comercial neste momento. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais, a partir das 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.